Bíblia você vai usar, se digital, se a Bíblia de papel. Mas pegue a Bíblia, nós estaremos agora ouvindo a voz de Deus através das Escrituras Sagradas. Já pegou a Bíblia? Está assistindo essa programação com quem? Este culto com quem? Está adorando a Deus com quem aí do seu lado? Está com sua esposa, com seus filhos? Se você está aí agora com alguém do seu lado, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: você está preparada agora para ouvir a voz de Deus? Já perguntou para a pessoa que está do seu lado se ela está preparada para ouvir a voz de Deus através da Bíblia? Ok? Amém? Agora diz assim para ela: Deus vai te abençoar neste momento. Já disse? Amém? Então pega a tua Bíblia em nome de Jesus e abra em Daniel capítulo de número 1. Daniel capítulo de número 1. Nosso estudo hoje está baseado nas narrativas de Daniel. O livro de Daniel, ele é composto de duas grandes seções. Do capítulo 1 ao capítulo 6 são as narrativas de Daniel. Do capítulo 7 ao capítulo 12 são as visões de Daniel. Hoje nós vamos nos deter nas narrativas de Daniel e nós vamos tirar algumas lições práticas. O tema de hoje é fidelidade, não é qualquer fidelidade, fidelidade incondicional a Deus. Mas o que é fidelidade incondicional a Deus? Fidelidade incondicional é uma fidelidade que não está atribuída ou condicionada a lugares, circunstâncias, pessoas. Não importa onde estou agora, se estou em casa, se estou na rua, no trabalho, sou fiel a Deus, independente do lugar, independente do templo, se estou no templo, ou se estou indo ao templo, se tenho a possibilidade de estar no templo, na igreja do templo, ou se não posso ir, se estou adorando em casa. Eu sou fiel a Deus, independente de lugares. Sou fiel a Deus, independente de pessoas e de circunstâncias. Todos nós estamos passando por circunstâncias difíceis, adversas, passando por uma turbulência, por tempestade neste momento. Mas quem é fiel a Deus de maneira incondicional, independente das circunstâncias, continua sendo fiel a Deus. Se tem pouco em casa, se tem muito, se a saúde vai bem ou vai mal, continua sendo fiel a Deus. Fidelidade incondicional a Deus. É isso que nós vamos aprender ao lermos a história de Daniel e dos seus 3 amigos essa manhã. Fidelidade incondicional a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Vale a pena ser fiel a Deus. Amém? Abriu a sua Bíblia, capítulo 1 do livro de Daniel. Vamos ler juntos, capítulo 1 do verso 1 ao verso de número 5. Se você já abriu com a sua Bíblia aberta, eu quero te convidar agora a orarmos a Deus antes da leitura. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, maravilhoso e querido Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome para todo sempre, Senhor. Nós te agradecemos porque nós já adoramos através dos louvores, dos dízimos e das ofertas, falamos com o Senhor através das nossas orações, mas agora de maneira especial, Pai, nós iremos ouvir a Tua voz através da Sagrada Escritura. Que o nosso coração e que a nossa mente esteja receptiva nesse instante para entendermos a Tua palavra. Que o Senhor opere milagres agora em nós, Senhor. Que o Senhor opere um milagre na vida deste pai de família que acabou de perder o emprego. Que o Senhor opere um milagre na vida dessa mulher que está nos ouvindo agora, que está doente, que o Senhor a cure em nome de Jesus. Que o Senhor liberte o filho dessa mãe de família, desse homem, o filho que está no mundo das drogas, que o Senhor o liberte e o resgate em nome de Cristo. Mas que hoje, aqui e agora, aconteça o maior milagre do universo, o milagre da transformação de caráter, o milagre da salvação em Cristo Jesus. Que o eu diminua e que o Senhor apareça, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1 do livro de Daniel, a partir do verso de número 1 diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus com D minúsculo. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência,
versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, determinou-lhes o rei a ração diária, verso de número 5, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Queridos, essa é a cena que eu gostaria que você pensasse agora. A cena é: os jovens foram arrancados do seu lar, da sua casa. Estavam sendo levados agora para a Babilônia, como cativos, escravos. Eles tinham muitos argumentos para deixar de ser fiéis a Deus. Estavam longe de casa, estavam como escravos na terra da Babilônia. Eu fico imaginando Daniel e seus amigos caminhando em direção à Babilônia. Eles davam alguns passos e se distanciavam de sua casa, talvez com lágrimas nos olhos. O templo ficou para trás, os familiares ficaram para trás. Eles perderam muitas coisas, e eles nos ensinam a sermos fiéis em meio às perdas. Amém? Eu tenho um texto aqui do Espírito de Profecia. Ellen G. White comenta sobre esses 3 jovens. Lá no livro Educação, ela diz assim, página 57. Ela está comentando sobre esses jovens. Ela está falando sobre eles. E ela diz assim: a maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se compram nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o erro pelo seu nome. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que aconteça tudo de errado. Queridos, fidelidade incondicional a Deus. Veja, esses jovens perderam muitas coisas. Perderam lá, perderam inclusive o direito de adorar no templo, algo sagrado para um judeu. Eles não podiam mais estar no templo. Algo sagrado, santo para o judeu, algo que ele estimava demais. Eles já não podiam mais estar no templo. Perderam o conforto do lar. Perderam inclusive uma parte das suas identidades, ou da sua identidade. Os nomes foram mudados, modificados. Daniel passa a se chamar Beltesazar, fazendo referência a um deus pagão, Bel proteja. Ananias passa a se chamar Sadraque, inspirado por Arcu. Misael passa a se chamar Mesaque, pertence a Arcu. E Azarias passa a se chamar Abidnego, servo de Nego. Perderam inclusive uma parte da sua identidade. Mas sabe o que eles não perderam? Eles não perderam a fé. Eles continuaram com a fé inabalável, fidelidade incondicional a Deus. E eles estão aqui para nos ensinar, essa história está escrita na Bíblia, para nos ensinar que devemos ser fiéis a toda prova, independente das circunstâncias. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você já perdeu ou o que você tem perdido? Estou falando para alguém que me ouve neste momento e que perdeu a saúde. Estou falando para alguém que perdeu um ente querido por conta do coronavírus ou de outra doença qualquer. Estou falando para alguém que perdeu o emprego, que não tem mais condições, inclusive, de manter a sua casa, a sua família. Deixa eu dizer aquilo que um dia foi dito pelo salmista: o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre virá pela manhã. Deus é fiel, todo sofrimento é passageiro. Continue fiel a Deus, continue segurando nas mãos de Deus, acreditando nas promessas de Deus. E eu não tenho dúvidas de que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esses homens e a sua história nos ensina a sermos fiéis a Deus de maneira incondicional. Agora, quais são os passos para termos uma fidelidade incondicional? Quais são os passos para sermos fiéis a toda prova? A história desses jovens também nos ensina a sermos fiéis a toda prova. Nos diz quais são os passos, quais foram os passos dados por esses jovens. Olha para a tua Bíblia agora. Para a tua Bíblia, tá? Olha para a tua Bíblia agora, capítulo 1, verso de número 8. Olha o que a Bíblia diz.
Primeiro passo para se obter uma fidelidade incondicional. Diz assim a palavra de Deus: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A mesa já estava posta, talvez naquela mesa houvesse ali a carne de porco, o camarão, o vinho alcoólico, e Daniel olhou e ele se lembrou da palavra de Deus, ele era conhecedor da palavra de Deus, Levíticos 11, um homem fiel. É claro que aqueles alimentos e aquele banquete também tinha a ver com adoração ao Deus pagão, e Daniel olha e ele diz assim: eu não vou me alimentar disso. A Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente. Queridos, o primeiro passo para se obter uma fidelidade incondicional é tomar uma decisão firme ao lado de Jesus. Você já tomou uma decisão firme ao lado de Deus? A decisão de ser fiel de forma incondicional, independente das circunstâncias adversas. Fidelidade incondicional tem a ver com decisão. Tem a ver com decisão, mas não é qualquer decisão, é uma decisão firme ao lado de Deus, firme. Olha o que Ellen G. White diz no livro Profetas e Reis, página 245, ela diz assim, falando sobre Daniel: ele se determinou permanecer firme em sua integridade, fossem quais fossem os resultados. Independente dos resultados, Daniel decidiu ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus exige o abandono de pecados acariciados. Ser fiel a Deus exige medidas mais drásticas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para você que é viciado em pornografia, deixa eu dizer uma coisa para você. Você já tomou alguma medida drástica para abandonar esse pecado? Como assim, pastor? Talvez você é um camarada que não consegue se controlar quando você entra no YouTube, quando você está de frente para o seu computador, com o seu celular nas mãos, você entra em sites pornográficos. Você precisa tomar uma medida drástica, porque é uma medida firme. Você precisa resolver de forma firme, e resolver de forma firme exige medidas drásticas. Já procurou um psicólogo para se tratar? Ah, pastor, já fui a um profissional da área da psicologia e não resolveu. Então deixa eu dizer uma coisa para você, e não fique escandalizado não o que eu vou dizer. Se não deu jeito, psicólogo, se ainda quando você pega o seu computador, quando você está sozinho com o seu celular, você entra em sites pornográficos, parece que é algo incontrolável, manda tirar a internet da sua casa. Não tenha mais dados móveis em seu celular. É preciso tomar medidas drásticas. Resolver firmemente ao lado de Deus. Você já tomou a sua decisão firme ao lado do Senhor? Já disse para Ele hoje: Senhor, eu quero abandonar aqueles pecados, eu quero abandonar o que me afasta do Senhor. Resolveu Daniel firmemente. Em outras traduções diz o seguinte: Daniel assentou em seu coração. Resolveu firmemente Daniel. Esse é o primeiro passo para uma fidelidade incondicional. Resolver firmemente. E olha, Deus é extremamente fiel com seus filhos fiéis. Daniel foi fiel a Deus e olha só o que aconteceu. Ele pediu para ser testado por 10 dias, comendo apenas legumes, tomando apenas água. E com o passar dos 10 dias, olha o que a Bíblia diz, olha para a tua Bíblia agora. O resultado de uma vida fiel. Verso de número 15, capítulo 1. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Daniel e os seus amigos estavam mais robustos, a aparência era melhor, porque foram fiéis a Deus, cumpriram com aquilo que diz a palavra do Senhor. Vale a pena ser fiel a Deus. Segundo passo para uma fidelidade incondicional. O primeiro é tomar uma decisão firme ao lado de Deus. Qual o segundo passo, pastor? Capítulo de número 2. O rei tem um sonho, ele tem uma espécie de amnésia, se esquece do sonho, ele chama todos os sábios, os caldeus da Babilônia para dizer qual foi o sonho e a interpretação do mesmo. É certo que nenhum daqueles sábios que foram diante do rei souberam dizer qual foi o sonho, muito menos a interpretação.
Daniel não sabia de nada, Daniel estava em sua casa com seus amigos, ele ainda não sabia o que se passava. O decreto do rei era muito claro: se vocês não souberem o sonho e a interpretação do mesmo, eu vou matar vocês, a família, filho, mulher, todo mundo. Chegaram na porta de Daniel, bateram na porta de Daniel, avisaram Daniel sobre o decreto. Daniel foi até o rei, pediu um tempo. E aí Daniel foi fazer uma coisa que para mim é extraordinária. Olha para a sua Bíblia agora, capítulo 2 do livro de Daniel, verso de número 17. Segundo segredo para uma fidelidade incondicional. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. O segundo segredo para uma fidelidade incondicional se chama oração. É isso mesmo, oração. É claro que não é qualquer oração. Não é uma oração sem propósito, sem profundidade, é uma oração do coração. Ellen G. White diz que a oração é o abrir do coração a Deus como se faz a um amigo, é rasgar o coração diante de Deus. É orar de maneira profunda, intensa, é ter sede de oração. Olha o que diz esse autor aqui. Eu achei muito, mas muito forte o que esse autor diz. Eu não sei o nome do autor, mas o que me chamou a atenção foi o texto sobre a oração. Ele diz assim: a função da oração não é influenciar a Deus, mas especialmente mudar a natureza de quem ora. A sua oração não vai conseguir influenciar a Deus, modificar a Deus, mas ele transforma, a oração transforma aquele que ora. Portanto, quer ter uma fidelidade incondicional? Ore mais. E você já não tem mais aquela desculpa de que não tem tempo, de que tem muito trabalho, de que tem muitos afazeres. Eu não tenho tempo, pastor, para orar. Isso sempre foi um mito. E agora, mais do que nunca, as pessoas estão em isolamento social, estão em suas casas. Você não tem desculpa para não orar. Deixa eu te dar um conselho aqui. Menos televisão, menos WhatsApp, Facebook, menos redes sociais e mais oração. O problema é que nós gastamos muito tempo com coisas que não edificam. As pessoas passam o dia inteiro ouvindo jornais falar de coronavírus, de morte, de tragédia, e perdem muito tempo com essas coisas. Gastam um tempo que poderia ser investido para orar, para estar de joelhos diante de Deus. Nós estamos passando por uma sacudidura. Este é o momento de orarmos mais, de buscarmos mais a presença de Deus. O meu desejo é que depois dessa pandemia, a igreja seja mais fervorosa, eu e você sejamos mais fervorosos. Por que não aproveitar esse isolamento social para orar mais? Ore às 5 da manhã, às 6, às 7, às 8. Ore, fale com Deus. É o segredo de Daniel e dos seus amigos. Oração. Oração constante, oração insistente. Oração abrindo o coração para Deus. Abra seu coração para Deus, fale com Ele através da oração. Parece até clichê, mas tem uma frase que me impacta muito, diz assim: os teus joelhos podem te levar mais longe do que os teus pés. Tudo que começa de joelhos termina em pé. Essa é uma realidade, Oração influencia aquele que ora, transforma aquele que ora. Não é porque há poder na sua oração, porque não há poder na sua oração. O poder está em quem ouve a sua oração. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode todas as coisas. O poder não está em quem ora, está em quem escuta, em quem ouve a sua oração. Portanto, ore. Daniel orou e Deus se manifestou mais uma vez a Daniel. Revelou o sonho do rei Nabucodonosor a Daniel: cabeça de ouro, peito e braço de prata, abdômen de bronze, pernas de ferro, pés em parte de ferro e em parte de barro, uma rocha, uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. Ele mostrou tudo para Daniel, e Daniel disse tudo isso para o rei Nabucodonosor. Disse tudo isso para o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, no capítulo 3, fazendo pouco caso da interpretação de Daniel, ele constrói uma estátua gigantesca, toda de ouro. Na interpretação de Daniel, cabeça de ouro representava a Babilônia, e cada um desses metais, cada parte da estátua, representava um reino que viria depois, após a Babilônia. Mas ele fez descaso, ele fez pouco caso da palavra de Deus,
E no capítulo 3 ele manda construir uma estátua toda de ouro. O decreto do rei foi muito claro. Muito claro. Quando vocês ouvirem o som da orquestra sinfônica da Babilônia, vocês precisam se ajoelhar diante da estátua. Adoração a Nabucodonosor. Aquele que não se ajoelhar ao ouvir toda sorte de instrumento, toda a orquestra sinfônica da Babilônia, será morto, será lançado no forno, será queimado. Esse era o decreto do Nabucodonosor. Nós sabemos que os 3 amigos de Daniel estavam presentes. Daniel, alguns dizem que estava ao lado do rei, outros dizem que não estavam ali na Babilônia, estava em outro lugar, estava em viagem. O certo é que nós não sabemos onde Daniel estava, se perto do lado do rei, se em viagem, mas sabemos que os 3 estavam ali, Ananias, Misael e Azarias. Foi dada a ordem e a orquestra sinfônica da Babilônia começou a tocar os seus instrumentos. Os instrumentos foram tocados, a orquestra sinfônica da Babilônia tocou a sua música, as pessoas se colocaram de joelhos, dobraram os seus joelhos perante aquela estátua, mas 3 homens decidiram ficar em pé. 3 homens permaneceram firmes diante da provação. No capítulo 3, verso de número 12, alguns homens então vão de encontro ao rei e dizem assim, 3:12, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Eles deixaram claro que os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não se ajoelharam, não adoravam a outros deuses, fiéis a toda a prova. O decreto era um decreto de morte, a circunstância era adversa, o problema era gigantesco, mas eles permaneceram em pé diante do Deus de Israel, não se ajoelharam, não dobraram seus joelhos perante o Deus da Babilônia. O verso de número 15 me chama a atenção, e eu quero destacar um trecho do verso de número 15, 3:15, lá no finalzinho do verso de número 15 diz assim, é o rei Nabucodonosor falando aos garotos, aos jovens, diz assim, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Esse aqui é o típico discurso de quem não conhecia o Deus de Israel, o poder do Deus de Israel, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez a terra parar, o mesmo Deus que ressuscita mortos. Este é o Deus, e ele está perguntando, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Talvez estou falando agora para alguém que, assim como Nabucodonosor, por falta de conhecimento sobre o seu Deus, tem diminuído esse Deus. E quem não conhece o seu Deus entra em pânico em circunstâncias adversas. Eu não conheço meu Deus, eu não estudo a Bíblia, eu não conheço o poder desse Deus, então entro em pânico, não sei o que fazer em momentos de tempestades, de calamidades, problemas como nós estamos passando agora. Quantas pessoas aflitas demais. Parece que não conhece o poder desse Deus, ou você não acredita no poder do seu Deus. Ou você, assim como Nabucodonosor, não crê que esse Deus é o Deus do impossível. Deixa eu dizer uma coisa para você, nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez a terra parar, que curou o paralítico, que deu vista ao cego, que fez um homem morto ressuscitar. Ele é o mesmo Deus e Ele está aí agora, do seu lado. Ele está aí na pessoa do Espírito Santo. É Ele que vai operar um milagre em sua vida. É Ele que vai te dar libertação, a cura, restauração, reconstrução do casamento. É Deus, acredite, Deus é poderoso. Não faça o mesmo discurso do Nabucodonosor. Ao contrário do discurso do rei Nabucodonosor, é o discurso dos jovens. Eles dizem assim, verso 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Discurso de quem conhecia muito Deus, a quem servia, o Deus a quem servia.
3 passos para uma fidelidade incondicional: decisão firme, oração e conhecimento do Deus a quem você serve. Existe uma maneira de conhecer esse Deus a quem você serve. E aqui está a maneira mais eficaz: a Bíblia, palavra de Deus. Tenha sede de Deus, sede da palavra de Deus, sede da Bíblia. Quer ter uma fidelidade incondicional? Quer ser fiel a toda prova? Tome a decisão firme, ore mais e estude mais a palavra. Aqueles jovens deixaram muito claro que conheciam o Deus a quem eles estavam servindo, porque eles estudavam a palavra de Deus, conheciam a fundo o poder de Deus. Por que não investir mais tempo estudando a palavra? Conhecendo o Deus a quem você serve. O que aqueles jovens disseram para Nabucodonosor aquele dia foi o que Paulo diria mais à frente. Geração 1:4-8, aqui descrita nesse verso: que pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que me falte um mantimento em minha casa, ainda que a doença bata a minha porta, ainda que eu esteja desempregado, eu continuarei sendo fiel a Deus, porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Eu gostei muito de uma frase do evangelista Billy Graham. No meio da aflição, perguntaram a Billy Graham por que Billy Graham estava tão calmo e sereno. Olha o que ele respondeu. Ele diz assim: eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Que resposta profunda. Eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Aqueles jovens foram amarrados, levaram eles para a fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. A Bíblia diz que aqueles homens que jogaram os 3 garotos na fornalha de fogo morreram queimados. Mas a Bíblia diz também que não ficou cheiro de fumaça neles. A Bíblia diz algo ainda mais profundo. Diz que quando o rei Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha de fogo ardente, ele não viu mais 3, ele viu um 4º homem. E a Bíblia diz que esse 4º homem tinha a aparência de um filho de um Deus. A Bíblia Andrews, de estudo Andrews, vai dizer de maneira bem enfática que aquele ser era Jesus pré-encarnado. Jesus desceu para estar com seus servos nos momentos de aflição. Quero te dizer uma coisa essa manhã. Você está passando por momentos de aflição, batalhas, lutas. Deus está com você. Nosso Deus não é um Deus indiferente. Ele vai passar por tudo isso do seu lado, juntinho, segurando da sua mão. Você crê? Você pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Aqueles jovens exaltaram o nome de Deus através da sua fidelidade. Eu quero te convidar a ser fiel a Deus de maneira incondicional. Tome a decisão firme ao lado do Senhor. Mais oração, mais estudo da Bíblia. Eu quero te fazer um convite agora. É o seu desejo? Ser mais fiel a Deus? Pastor, antes dessa pandemia, antes do isolamento social, o pastor estava um pouco fraco na fé. Pastor, estava fraco na fé. Titubeava. Estava quase saindo da igreja, pastor. Agora chegou o isolamento social, estou aqui em casa. Pois é, eu quero te convidar a ter uma fidelidade incondicional, a tomar uma decisão agora ao lado de Deus. Senhor, eu quero ser fiel a toda prova. Tomar uma decisão de orar mais, gastar mais tempo em oração e de estudar mais a palavra do Senhor. É o seu desejo, é a sua vontade. Você pode levantar a sua mão. Pode levantar a sua mão em nome de Jesus. Amém. Você vai ouvir uma canção agora. Eu quero que você faça uma reflexão na letra dessa canção. E após essa canção eu quero orar por você. Ouça a canção. Não peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo
sem conflitos. Não peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços. Pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na tua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Deus seja louvado, glória a Deus. Que canção bela. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, 25. Quero te convidar a orar neste momento. Quero orar por você, você que está enfermo, você que tem um filho que se afastou dos caminhos do Senhor, você que está passando por problemas na vida financeira, você que precisa tomar uma decisão firme ao lado de Deus. Talvez você que me assiste neste momento que ainda não é batizado, quero orar por você também. Você pode me acompanhar agora fechando os seus olhos. Senhor nosso Deus, maravilhoso e querido Pai, Teu nome foi exaltado aqui esta manhã, Senhor. Nós sentimos a Tua presença neste lugar, Pai. Eu tenho certeza que cada um dos nossos irmãos sentiram a Tua presença aí do seu lado, no lar, em sua casa. Nós queremos ser transformados pelo poder que há no Espírito Santo, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor nos transforme, nos modele. Eu oro por essa mãe, ó Deus, que está desesperada porque os filhos ou o filho está longe dos caminhos do Senhor. Que o Senhor resgate este filho em nome de Jesus. Eu oro por essa pessoa que está enferma, talvez agora está me ouvindo, deitada em sua cama, sentindo dores. Toque essa pessoa com suas mãos de milagre em nome de Jesus, meu Deus. Liberta esse homem do vício, Pai. Abre as portas para este pai de família. Tu és o Deus que abriu o mar vermelho. Tu és o Deus que fez a terra parar. Tu és o Deus que ressuscita mortos. Tu és esse Deus e nós confiamos nas Tuas promessas. Nós confiamos na Tua palavra. Nós confiamos no Teu poder, Senhor. Oro por essa pessoa que ainda não tomou a decisão ao seu lado. A decisão pelo batismo. Toca a mente e o coração dela em nome de Jesus. Escreve o nome dela no livro da vida em nome de Cristo. Toma-nos em Tuas mãos. Nos conceda um restante de sábado abençoado na Tua presença. É isso que nós pedimos em nome dEle que é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao final do nosso culto e desde já nós agradecemos a sua participação,
a sua presença aqui conosco, adorando, louvando o nome de Deus. Agradecemos ao pastor Jefferson pela linda mensagem, a Lívia que esteve conosco aqui, louvando o nome de Deus através de lindas canções, toda a nossa equipe técnica e, claro, a Deus, que é o nosso mantenedor, o nosso criador, o nosso redentor. Você é o nosso convidado para hoje à tarde, a partir das 3 horas, nós vamos ter uma live toda especial para os adolescentes da Missão Bahia Sudoeste. Então você que tem filho adolescente, você que é adolescente que está nos assistindo agora, não perde, fica ligadinho aí a partir das 15 horas. E a partir das 16h44, não esquece, 16 horas e 44 minutos, estaremos aqui com o nosso programa Fim de Tarde, hoje com o nosso amigo Christian Bispo, vai estar contando um pouquinho da história da sua vida, vai estar cantando, louvando a Deus e você é o nosso convidado. Na próxima semana estamos de volta com o nosso culto de pôr do sol, com o nosso culto de adoração e à tarde, no dia 23, nós vamos ter um programa todo especial para toda a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no território da Missão Bahia Sudoeste. Que Deus abençoe você e que você tenha o restante de sábado na presença dEle. Nós vamos encerrar cantando juntos um hino fiel a toda prova. Dizer